Antes de irmos ao tema, boa noite. Especial a você, que para nós da Sucesso é sempre um sinal de prestígio contar com a sua presença na Terça com Sucesso. Hoje o nosso tema é Genoma Brasileiro, 9 milhões de variantes inéditas para a ciência mundial. Vou passar esse vídeo aqui. Por favor, me avisem se o som está... A tecnologia está o tempo todo moldando como a gente se entende, né? Hoje, a gente vai fazer uma análise explicativa sobre um projeto Estão ouvindo? simplesmente monumental. A iniciativa de desvendar a receita genética do Sim, corpo. estamos ouvindo. A ideia aqui é ir muito além da biologia pura. Entender que mapear nossa diversidade genômica tem o poder de transformar a saúde pública de um jeito incrível. E, de quebra, revelar verdades bem profundas sobre a nossa própria história. Mas, para começar, a gente tem que levantar uma provocação fundamental. Como é que a gente pode desenvolver tratamentos médicos personalizados se os bancos genéticos mundiais, aqueles que ditam o futuro da medicina, simplesmente não representam a diversidade do Brasil? É uma falha imensa na pesquisa atual. Olha, a gente está no meio de uma revolução médica, mas corremos o sério risco de ficar de fora da festa. E é exatamente esse o grande problema que o projeto DNA do Brasil quer resolver. Para entender o tamanho disso, nossa explicação de hoje está dividida em 6 partes rápidas. O paradigma da representatividade, o projeto DNA do Brasil, genética e medicina, as marcas da nossa história, tecnologia e dados, e, por fim, ética e os desafios para o futuro. Vamos lá? Parte 1. O paradigma da representatividade. Sabe o que é realmente chocante? O contraste brutal dos dados globais. Hoje, cerca de 80%, isso mesmo, 80%, de todas as pessoas com genomas mapeados nos bancos de dados internacionais têm ancestralidade europeia. Apenas 1% tem origem hispânica ou latina. Ou seja, a imensa maioria dos testes para prever doenças está sendo desenvolvida baseada numa genética que é infinitamente mais homogênea que a nossa. O Brasil tem essa miscigenação riquíssima de origens indígenas, africanas e europeias. A gente tem uma variabilidade genética gigantesca. Sem dados que representem a gente de verdade, a medicina do futuro simplesmente não vai ser precisa para a nossa realidade. Parte 2. O projeto DNA do Brasil. O ponto-chave agora é entender como essa iniciativa funciona na prática. O DNA do Brasil é liderado por pesquisadores lá da Universidade de São Paulo, a USP, e tem um apoio essencial do Ministério da Saúde por meio do programa Genomas Brasil. A meta inicial é sequenciar o genoma de 15 mil brasileiros. E para garantir que essa amostra seja cientificamente rica, eles usam a base de dados do ELSA Brasil, que é um estudo enorme focado na saúde de servidores públicos de várias regiões, de diferentes cores e origens do país inteiro. Mas espera aí, o que significa de fato sequenciar um genoma? Pensa no genoma como uma receita, uma gigantesca receita genética. Os genes são os ingredientes e as instruções de preparo. Já as mutações genéticas são como pequenos erros de digitação no meio desse texto. Alguns desses erros não mudam nada, mas outros podem estragar o prato, ou, no nosso caso, aumentar o risco de algumas doenças. A única forma de descobrir quais erros causam problemas na nossa mistura única é lendo essas milhares de receitas brasileiras de cabo a rabo. Parte 3. Genética e medicina. Todo esse esforço tem um objetivo gigante: impulsionar a medicina de precisão. Isso não quer dizer de jeito nenhum que vai existir uma cura mágica para tudo da noite para o dia, tá? A medicina de precisão usa as informações do nosso DNA para melhorar diagnósticos, prever riscos com mais clareza e escolher os tratamentos que funcionam melhor para a biologia de cada pessoa. É um salto gigantesco para melhorar o nosso Sistema Único de Saúde, o SUS, fazendo com que os tratamentos fiquem muito mais precisos, seguros e econômicos. E os resultados que já apareceram são de cair o queixo. Segundo as fontes do estudo, os pesquisadores já detectaram cerca de 78 milhões de variantes genéticas. E o mais impressionante, quase 9 milhões dessas variantes são completamente inéditas para a ciência global. Não tem registro em nenhum outro lugar do mundo. A grande expectativa é que desvendar essas variantes exclusivas ajude a entender disfunções metabólicas, riscos de câncer e como o nosso corpo responde a doenças infecciosas. Isso traz benefícios não só para o planejamento da saúde pública no Brasil, mas também para um monte de populações negligenciadas pelo mundo afora. Parte 4. Marcas da nossa história. Agora, a gente precisa prestar muita atenção num contraste fortíssimo que os cientistas mapearam. Que olha só, o nosso corpo também é um documento histórico. Quando a gente olha para a linhagem paterna, que é rastreada pelo cromossomo Y, que passa de pai para filho, a gente vê que ela é 71% de origem europeia. Só que quando a gente olha para a linhagem materna, através do DNA mitocondrial que passa da mãe para os filhos,
A coisa inverte totalmente. Nós temos 42% de ancestralidade africana e 35% de origem indígena. Sem margem para dúvidas, a genética comprova a profunda desigualdade histórica na formação da nossa população. É como a historiadora Maria Helena Machado, da USP, aponta de um jeito bem doloroso. Ela diz que, no corpo da mulher escravizada, se deu a colonização. A genômica literalmente derruba aquele mito de uma miscigenação pacífica e consensual. Esses números frios revelam séculos de violência, de relações absurdamente desiguais e abusos que as populações indígenas e africanas sofreram, principalmente as mulheres. Nosso DNA carrega um registro histórico incontestável do que realmente rolou nos primeiros séculos de formação do Brasil. Parte 5. Tecnologia, dados e parceiros. Bom, a complexidade operacional disso tudo é absurda. A gente está falando de gerar cerca de 500 gigabytes de dados para cada genoma sequenciado. Para dar conta do recado, o projeto tem parcerias vitais. Depois de coletar e organizar tudo com o Elsa Brasil, entra a parte do sequenciamento físico em alta velocidade e grande volume. Aí, parceiros como a empresa de medicina diagnóstica DASA entraram cedendo infraestrutura inicial de forma gratuita. E para processar e guardar essa montanha colossal de dados, eles usam a nuvem do Google Cloud. É exatamente essa união entre setor público, universidades e a iniciativa privada que torna viável um projeto dessa magnitude. Parte 6. Ética, desafios e futuro. E claro, a gente precisa destacar os cuidados éticos, que são rigorosíssimos. O consentimento informado das pessoas é a base de tudo, a participação é 100% voluntária, a privacidade é protegida de forma absoluta, garantindo que absolutamente nenhum dado pessoal vaze ou identifique alguém. Outro ponto crucial. Os pesquisadores batem muito na tecla de que a ciência rejeita o determinismo genético. Os genes não decidem sozinhos nenhum comportamento ou doença complexa. E fica o aviso, ancestralidade genética não é sinônimo de raça, não é sinônimo de nacionalidade e muito menos de identidade cultural. A genética explica a nossa biologia, não quem a gente é culturalmente na sociedade. O que nos traz a uma reflexão muito importante para fechar o assunto. Projetos incríveis como esse mostram a força da ciência agindo em duas frentes vitais. Ela não só tem potencial de salvar muitas vidas no futuro, através da medicina de precisão, mas ela também coloca um espelho na frente da nossa sociedade, forçando a gente a encarar as verdades incontestáveis no nosso passado. Entender de forma clara e científica de onde a gente veio é o primeiro e mais importante passo para construir soluções reais, eficientes e justas para a saúde pública do nosso futuro. E para finalizar essa nossa análise explicativa, a gente reconhece e agradece o apoio da SucessuGesp Oficial, sempre na linha de frente promovendo o avanço, a ética e o rigor informativo no cenário de tecnologia. Muito obrigado pela companhia de todo mundo nessa jornada incrível pelos dados e pela nossa própria história. Continuem com essa curiosidade lá no alto e até a próxima. O sequenciamento do genoma mundial é importante para a medicina personalizada, permitindo a prevenção e o diagnóstico precoce de doenças eu não bloqueei nenhuma parte do estudo, tá? Mas eu achei um pouco estranho o tom que esse estudo tão importante acabou demonstrando com muita ênfase, que é a questão da colonização, né? Eu tenho alguns pontos a questionar sobre essa postura e o cuidado que eles estão tendo em dizer que a ancestralidade genética nada tem a ver com aquilo que a pessoa se sente, né? Culturalmente. Mas eu queria trazer para vocês o seguinte: vocês perceberam, 1%, né? Isso, lembrando, só trazendo alguma memória, depois eu abro a palavra para vocês, só para trazer algumas memórias, né? Quando a gente fala de cromossomos, nós estamos falando de 23 pares, né? Dentro do DNA, todo mundo deve lembrar, citosina, guanina, adenina, timina, né? E quando você coloca isso numa base dimensional, nós estamos falando de 70 trilhões, né, de possíveis variáveis quando você bate a foto, tá? Porque existem variáveis aí a todo dia acontecendo, ou seja, esse número é um pouco maior. E nós só temos aí 78 milhões, tá certo?
2.700 e pouco, ou seja, o nosso percentual nesse contexto todo é 0,00001%. Então, demonstra, de fato, né, que a gente está muito distante de um mapeamento de uma população brasileira, tá bom? Aí eu queria passar para vocês, essa foi a minha impressão, tá? E daqui a pouco eu vou colocar aqui na tela o PowerPoint para ajudar a lembrar sobre o vídeo, né? Mas eu já passo a palavra para vocês aí. Por favor, façam os seus comentários aí. Bom, Valdir, eu gostaria de matar uma curiosidade. Estou entrando realmente só com perguntas, eu não tenho. Meu conhecimento nesse assunto é zero, ou abaixo. Quando se começou o sequenciamento dos genomas, enfim, todo esse tema, né, que eu não sei nem, como diz o outro, eu estou tão fora do assunto que eu não sei nem fazer a pergunta, né? Não é que eu não sei a resposta, eu não sei fazer a pergunta. Mas, de qualquer forma, vinha assim a informação que a diferença, vamos dizer, entre o nosso genoma, nosso DNA, e o DNA de um inseto era muito pequeno, né? Então, que a gente tinha, vou brincar, tinha mais de 90% da mesma, vamos dizer, da mesma linhagem do nosso DNA, né? E hoje, né, com esta apresentação, então eu aprendi muito, né, na medida em que, então, que a gente poderia, ou deveria, poderia não, deveria conhecer melhor estas linhagens que se subdividem, né, pelas várias uniões dos povos, né, no seu passado, nos últimos, vamos colocar, 500 anos, e que isso permitiria, e aí sim entra a pergunta, e que aí entraria, então, a possibilidade de você poder, por exemplo, um tratamento médico personalizado, né? Quer dizer, quando o cara tem, o Vladimir tem lá o gene 21, não sei o que, diferente do Valmir, que é o gene não sei o que, então você poderia ter um tratamento diferente de uma doença do que eu. A ideia é essa. Exatamente. O estudo, ele busca, Vladimir, exatamente isso. Distinguir, né, personalmente, para os laboratórios aí poderem gerar remédios ou doses mais adequadas à sua necessidade, certo? É, é. Então, mas eu vejo uma distância, mas acho super importante. E nós chegaremos lá. Isso é só uma questão de tempo. Nós Sem não dúvida. temos um. Quando virem os equipamentos quânticos, que já estão sendo produzidos, tá? A distância, eu fiz uma pequena pergunta aqui em termos de anos, nós estamos falando de mais de 160 anos para fazer o genoma, né, da população, tá, brasileira. Então, é muito tempo. 160 e poucos anos é muita coisa, né? É, então, a gente precisa, a tecnologia que hoje está presente não vai nos atender, tá? Mas exatamente seria isso, tá? O estudo foi nessa linha. Uma coisa que eu queria chamar a atenção para vocês é que nós debatemos muitas vezes aqui a questão da governança de dados. Nós falamos aqui, não foi uma ou duas sessões, foram várias sessões, e ela aparece em todas as nossas reuniões, a questão dos bancos de dados viciados, né? Que são aqueles bancos que, quando da Europa discriminam indianos, africanos, né? Os asiáticos também discriminam os europeus, né? Africanos, indianos, né? Acontece que o nosso ele é tão plural que talvez o nosso banco de dados ele seja a solução
né, ou parte dessa solução para fazer com que os bancos de dados de genoma que estão no mundo fiquem mais plural, entendeu? Que permita envolver mais pessoas, tá ok? Então, quando a gente fala que nós estamos fora, e quando eu comentei com vocês que na leitura quando eu vi o estudo, li o material e preparei isso aqui, me chamou muito a atenção eles não, não, não falarem sobre esse potencial que o Brasil tem de entregar para o mundo, né? Porque nós estamos falando de 78 milhões, né, de variáveis que foram identificadas em 2.700 pessoas no Brasil. E que 9 milhões são novas para os bancos de dados mundiais. É muita coisa para uma quantidade tão pequena de uma população, né? Uma fração de uma população muito pequena para você entregar tanto de diferencial, né? Então, eu vejo que o estudo, eu acho que ele está muito enterrado numa questão que é nossa, que é atual, que é essa questão da discriminação, que é essa questão aí ideológica, né? Que ela, eu acho que está tirando do grande debate, né? O quanto nós podemos entregar para o mundo, né? Eu não sei se vocês tiveram essa percepção ou se vocês concordam comigo. Gostaria muito que vocês falassem, porque eu posso também estar equivocado, né? Mas quando você pega esses números, né, que são esses daqui, ó, eu vou colocar até na tela, né? Ok? 78 milhões, você entrega 9 milhões para o mundo que são novos, né? Para uma quantidade de 2.723, né? É uma quantidade muito grande, né? Enfim. Então, quando peguei esse estudo, eu queria muito tratar essa questão do banco de dados, né? Dessa organização, do quanto a gente poderia estar entregando para o mundo, né? Esse estudo e o quanto ele poderia trazer melhorias para os bancos de dados e, consequentemente, melhoria de saúde e tudo mais. Mas isso é secundário em relação ao que eu estou falando sobre a governança. Entenderam? Vocês concordam comigo ou acho que eu estou lunático aqui na minha ideia? Homer, o que eu queria perguntar é o seguinte, mas não existe uma governança responsável? Quem é a entidade responsável por isso? Porque uma coisa é quem está fazendo o levantamento e o mapeamento genético na Europa. Outra coisa é quem está fazendo no Brasil, né, nas Américas. E quem está centralizando isso? Quem está reunindo esses dados? Existe Não ouvi uma entidade responsável? Não ouvi nenhuma menção, não vi. Não ouvi alguém dizer que tem uma centralização sobre esse na aspecto. Verdade, aí precisa de uma governança, certo? Porque uma coisa é você reunir base de dados e mapeamento europeu. Você tem um perfil populacional. Outra coisa é você fazer isso em populações das regiões africanas. Outra coisa é fazer isso em populações das regiões latinas. E aí isso tem que se... Em algum momento isso precisa estar junto, precisa ter uma proporcionalidade aí, uma representatividade, né? Eu imagino que tenha, eu não fui muito a fundo nessa organização mundial do genoma, até porque eu entrei exatamente no nosso, né? Que foi a primeira vez que eu peguei e esse é o primeiro estudo e a primeira publicação nossa com essa quantidade aqui, tá? Então, não tem muita conversa, não foi muito debatido, você não vê na mídia esse tipo de informação, né? Você não vê e eu, sinceramente, acho extremamente importante e ele cura muitos males de muita gente aí, né? Então, eu não olhei para esse lado de fora, olhei mais para dentro, né? E muito mais também sobre essa ótica, né?
sob essa ótica, onde a gente está explorando muito essa questão superficial do que propriamente o quanto isso é relevante para todos nós, né? Eu gostaria de ter o meu genoma mapeado para poder saber, né? Não se eu tenho ancestralidade A ou B. Isso é um detalhe para você conversar tomando cerveja. O que é mais importante, né, é saber se eu tenho ou não propensão a uma determinada doença, ou se, por exemplo, algum remédio, né, elaborado faz menos ou mais efeito no meu corpo em função da dose que eu estou tomando. Eu acho que esse é o ponto mais significativo, né? Uhum. E quando a gente trabalha com essa importância, a gente sobe a escala para o SUS, né? Aí a gente percebe que você pode estar curando muita gente numa massa maior, né? Então, é esse ponto. Depois eu vejo, tá? Que eu tenho as fontes aqui, depois eu passo as fontes também para vocês acompanharem, tá? Márcio, você levantou a mão? Eu concordo com o Kleber, né? Porque quando a gente vê esse disparate, eu não vejo que seja dados enviesados, mas sim falta de uma estratégia para ter uma abordagem global, né? Porque se o objetivo disso é fazer uma coisa geral, né? Todas as localizações aí têm que ser mapeadas, assim como qualquer estudo estatístico, né? Então você pega elementos ali de várias regiões para você conseguir fazer esse mapeamento, né? Então eu vejo que é uma questão aí estratégica, né? Como a medicina vai gerar aí recursos, medicamentos, tratamentos mais assertivos a partir desse sequenciamento, será que existe aí um interesse econômico pelo qual se inicia através de, de, de populações que eventualmente tenham mais poder aquisitivo para estar comprando medicamento? Então, assim, o que vem por trás desse estudo, né? Então, quem está financiando esse estudo, né? Tudo bem, a gente até imagina que uma coisa inédita, você começa com uma base de dados ali focada numa determinada região e depois aquilo se espalha e cresce conforme vai pegando a importância. Mas é bem interessante porque é um disparate muito grande e a preocupação é que haja por trás aí um interesse econômico, né? Então, eu vou trabalhar naquelas doenças, numa medicina que privilegia quem tem mais recurso para conseguir pagar esse tratamento, né? A gente sabe que medicamentos, tratamentos médicos, grandes farmacêuticas, a gente sabe que existe assim, para gerar um medicamento existe um investimento enorme, estudos enormes. Também existe aí uma questão econômica de lucro enorme, né? Um poder econômico grande. Então, é interessante entender isso, né? Para ver até quando o interesse financeiro pode estar impactando o resultado de um estudo que devia estar sendo direcionado primeiramente para um fim de ciência, né? Beleza, boa ponderação, Márcio. Boa ponderação. Alex, você levantou a mão? Oi, boa noite. Boa noite. Eu fiquei com uma dúvida aqui que eu queria compartilhar com vocês. A minha irmã, há uns 2 anos atrás, estava passando num médico, e aí o médico ofereceu, né? Falou, vai lá no laboratório XPTO e faz esse mapeamento de gene. Inclusive, ela até falou, eu sou 32% italiano, tá aqui meu gene. Ela até brincou com isso. Eu não sei se não, pelo menos eu não percebi se esses bancos de dados que estão, por A exemplo, atriz num Angelina Jolie Fleury da fez vida, alguma coisa sequenciamento de assim, genes. ele está alimentando ou ele ainda não é,
não é nada integrado? Porque eu imagino assim como minha irmã fez, eu imagino que deve ter várias outras pessoas, que é o que o Márcio falou, né? Quem tem mais dinheiro e tem mais condição, fala, tá bom, eu vou correr atrás do gene para saber se eu tenho mais propensão, né? Já teve, inclusive, mulheres que tiraram a mama porque já descobriram que tinha um gene. Então eu não entendi ainda se ele vai fazer isso, né? Os laboratórios eles vão se juntar nesse grupo. Alex, sobre essa questão, foi a Angelina Jolie, né, que fez a retirada dos seios por conta dessa identificação de câncer na mama. Essas empresas que estão por aí são laboratórios e, no fundo, a finalidade é um pouco diferente desse estudo, né? Esse aqui é extremamente profundo, né? Você viu a quantidade, são 500 gigabytes, né? Para um genoma, ou seja, uma pessoa, e a capacidade de processamento é altíssima. Então, eles pegam um fragmento, né? Você pega o material, que pode ser bucal, inclusive a maior empresa americana que faz esse tipo de estudo, ela abriu, aqui, vou falar o nosso aqui, abriu concordata lá, por quê? Porque não conseguiu entregar, e, enfim, as coisas não andaram bem. E tem uma nacional que, de uma certa forma, começou a fazer, mas ela é superficial, tá? Mas é legal, eu até gostaria de fazer, tá? Mas quanto mais você quer ter certeza, o valor é exatamente como o Márcio colocou, é lá em cima. Mas aí você vai sabendo, só que é um pouco diferente desse aqui, né? E eu queria trazer esse desconforto para a gente, porque normalmente quando a gente fala da discriminação de pessoas porque moram em bairros periféricos e uma financiadora percebe pelo CPF, né? CPF não, pelo Código de Endereçamento, pelo CEP, né? Que uma pessoa não vamos dar dinheiro para ela porque ela mora nesse lugar, né? A gente fala sempre daqueles, né? Eles tiveram isso, até porque nosso público aqui tem uma relevância aqui. Eu sei que se todo mundo aqui parar de trabalhar, o PIB do Brasil cai, né? Se vocês mudarem e levarem dinheiro embora, também nós vamos ter um problema no impacto no dinheiro brasileiro. Mas quando a gente percebe que nós estamos excluídos, né, principalmente nessa questão de saúde, eu queria trazer um pouco desse desconforto para a gente. E talvez até gerar uma carta para o pessoal da USP para querer conversar, entender mais esse processo, né? Eu acho que essa é uma provocação que eu queria fazer para nós aqui, até para mim mesmo, né? Saber, poxa, né, o quanto estamos distante. Mas você entendeu, Alex? Que tem esse nível mesmo, e tem empresas que dizem que fazem e não estão entregando muita coisa, não. Tá? É comércio, é business. Virou exatamente um comércio. Virou um comércio muito grande, né? E a solução para mim, nesse caso aí, só vai ser com uma capacidade de processamento muito alta. O que nós temos hoje não processa, né? E é muito caro, né? É muito caro o processamento de uma pessoa, 500 gigabytes aí, eu não sei nem quanto tempo levaria, né? Para uma pessoa ser feita. Esse dado não tem no material, tá? E é um material que ele não abre tanto, por isso que eu achei muito, ele sim traz números muito importantes, né? Mas ele vai muito para um viés ideológico, né? Eu achei que a base científica tinha que ser um pouco melhor explorada para a gente pensar em ter uma predição, né? Ou seja, identificar antes problemas, né? Você imaginou você ter filhos e já poder ter esse mapeamento genético, né? Eu acho impressionante isso, mas eu acho que vai acontecer de fato. Desculpa, tinha mais uma pessoa na sua frente, Márcio, eu não estou vendo aqui, deixa eu levantar aqui. Quem é que estava na frente? Ah, é o Alex, continua. Vai lá, Márcio. Não, a questão aí
Angelina Jolie, né? Ela fez um mapeamento focado em câncer de mama e de ovário. Então, ela não fez um mapeamento completo, né? Porque ela tinha um histórico familiar. Então, você vê assim, mesmo para uma pessoa, né, de grandes posses, ela fez algo focado no histórico familiar, né? Então, não fez um mapeamento completo. Então, ela fez ali algo e foi bem controversa essa questão, porque ela preventivamente já retirou os seios por conta dessa probabilidade que ela descobriu de desenvolver, acho que era 80, mais de 80% de desenvolver câncer de mama, né? Então ela já fez ali a retirada dos seios. Então a gente vê assim, a ciência provavelmente a inovação ela acaba sendo feita por empresas particulares, né? Com objetivo de lucro, e aí a gente tem aí um grande risco de criar mais um desnível entre as populações, né? Então, a saúde que se apregou que deve ser algo universal acaba sendo acaba se tornando um produto de consumo para aqueles que podem mais, né? Então hoje a gente vê o SUS em termos de saúde pública tem as deficiências, mas se a gente pensar no nível aí global, ele é bem visto, né? Exatamente. Agora a gente vê assim, a população que tem mais posses, ninguém vai para o SUS, né? Então a gente tira disso aí os próprios políticos, né? Que têm verbas ilimitadas para cuidar da saúde, né? Então eles, os parentes, a descendência, né? Então por quê? Né? Então acaba elitizando. Esse é o grande risco dessas iniciativas estarem na mão aí de empresas particulares. E é uma discussão, né, Valmir, bem interessante, porque a gente ouve falar muito pouco, né, sobre esse assunto, sobre políticas públicas, né? Tem alguma política pública que está sendo direcionada para esse tema, né? Tem alguém que está defendendo alguma coisa, ou iniciando, né? Ou pelo menos fazendo um planejamento sobre esse assunto. Então, a gente vê ali os benefícios que pode ter, né? Mas a gente não sabe quais são os caminhos que estão sendo tomados para que esses benefícios se realizem, né? O que eu sei, Márcio, que tem, esse é um projeto brasileiro, ou seja, não é apartidário, fora governo, enfim, não é porque o Lula está aí, não é porque o Bolsonaro está lá, né? Isso vai continuar. Então, só que cada eleito, né, investe o dinheiro que acha pertinente, né, para o desenvolvimento, ok? Sabemos todos que o Brasil tem essas limitações, até porque a grande população não está interessada nesse assunto, tanto que não apareceu na mídia. É muito pouco, né? Ou quase nada. Esse assunto só chegou a mim porque eu acompanho algumas coisas na USP, e quando eu me deparei com ele, a primeira impressão que eu tive foi exatamente o quanto nós poderíamos contribuir, né? A gente fala tanto de organização, né? Mas aqui eu vejo uma organização muito grande, né? De 2.723 pessoas, 78 milhões, ou seja, este banco de dados que está aqui, nosso, está bem estruturado, tá certo? Então, ele começa muito bem estruturado. A questão é o volume, né, de processamento para atingirmos patamares maiores. E quando nós entramos na escala mundial, né, aí a gente percebe o quanto nós estamos distantes. Esse é o ponto mais importante. E certamente, para que haja uma comparação como essa, e pelo que eu percebi, existe sim algum lugar, ou cada
Cada continente aí deve ter uma organização, tá? Porque estão trabalhando com isso. Os europeus estão muito à frente, né, do que qualquer outro continente, né? Então, eles devem ter bem uma organização lá, e a gente está tentando se adequar e tentando entrar, né? Mas eu não vejo aqui um desenvolvimento, que nem a mudança aí, pode ser que entre qualquer presidente, se o cara achar que o Ministério da Saúde ou do Desenvolvimento, tá, não tem recurso, isso vai ficar parado, tá certo? Parado, e aí a velocidade diminui, e as coisas ficam assim, porque as pessoas não vão muito atrás, não, entendeu? Eu não sei por que tem essas coisas, mas eles sabem aonde querem chegar. E eles querem chegar exatamente numa medicina de precisão, tá? E o SUS é que seria esse grande condutor para a população de massa, tá certo? Então, tem um objetivo, tem um propósito. A questão é exatamente o quanto a população está interessada, né? Só um minutinho, só um minutinho. Quando a população está interessada nesse aspecto. E aí entra nessas questões aqui que eu falei para você, né? Então, documento histórico, heranças e colonialismo e tudo mais, né? Olha aqui, ó, 500 gigabytes, né, para cada genoma, né? O sequenciamento da máquina de altíssima geração, além dezenas de genomas em 72 horas, né? Mas nós estamos falando de 70, o universo seria 23, 4 elevado a 23, né, que daria os 70 trilhões aí de possibilidades, tá? Então, é coisa pra caramba, tá certo? Aí, você vê, o Ministério da Saúde, né, tem tudo, todo projeto tem um objetivo, ele é muito bem elaborado, viu, Márcio? Uhum. Né? Ele é muito bem estruturado, ele tem início, meio e fim, todo mundo sabe aonde vai chegar, tá? Agora, a velocidade depende muito mais de dinheiro do que propriamente do plano que está por trás desse projeto, que está realmente bem feito, tá? Bom, também tem as prioridades, né, Valmir? Eu acho que a questão da saúde pública parece que ainda tem muita coisa, né? A gente tem que cuidar da dengue, né? Antes de. Colocando um exemplo aqui, né? Bom, apesar que é importante que todas as iniciativas sejam mapeadas e sejam evoluídas, né? Não dá para esperar você resolver tudo, mas existe uma gama muito grande de necessidade, né? Então, e só que pelo que a gente vê ali, né? Volume de processamento é algo, né? É algo monstruoso ali. E está bem colocado aí. Só você ter somente ali o setor público para fazer esse financiamento fica muito difícil. Tem que ter ali uma iniciativa e um interesse privado para conseguir viabilizar, né? E nós não temos aí um poder privado para bancar, talvez, isso, né? Então, não sei, cara. É, não sei, nós somos 200 e tantos milhões, né, de habitantes aqui no Brasil. A maior parte da população não está concentrado aqui. Talvez não tenha tanto interesse. E por ser também de uma enorme diversidade. Então, nós acabamos ficando fora, de fato, desse contexto todo, né? Fala, Kleber. Não, eu queria apimentar o debate e colocar uma questão aí, porque é uma questão que eu tenho estudado, lido bastante, e aí a gente tem um outro ponto, né, que é a questão da cidadania dos dados, né, porque aí dados desse porte sobre a nossa população armazenados no Google. Ou seja, a soberania de dados completamente inexistente, né? Você está colocando dados sensíveis
da população dentro de uma empresa privada fora do território nacional. Né? Não, você trouxe Eu um trago essa outro pimenta ponto. aí para os data centers, os edges data centers, né? E olha só, o estudo, né? Nosso Ele segredo, fala nosso ética e DNA, to proteção. Google. Toma para você. Né? Não, cara, é impressionante o quanto nós somos amadores, né? É impressionante o quanto nós somos amadores em vários aspectos, né? Porque no estudo, de fato, eles têm uma retórica de proteção. Está aqui, ó. Não fui eu que incluí, tá? Mesmo que tenha o consentimento da pessoa, mesmo que tenha lá... Né? Se você ler lá os termos de uso do Google, ele diz que a IA não aprende nada sobre a gente, né? Que ele não lê o nosso e-mail. O e-mail nosso é particular, é privado, né? É isso. E aí na próxima terça, eu vou trazer uma outra mensagem que também é um bate-papo para trazer essas reflexões. Essas reflexões são importantes, porque nós podemos gerar um conteúdo a partir de um estudo, que é interessante, a gente sabe em que pé anda isso aqui, mas você trouxe um ponto bem importante. Tá? São dados da população brasileira, armazenados numa empresa privada americana fora do território nacional, que foge a todas as regras de licitações que até esses dias eram seguidas, tá certo? Então, esse ponto é muito interessante da gente debater, tá? E que a gente conecta lá com o debate da semana passada, né? Onde a gente tem uma situação que um governo, um líder pode falar assim, bloqueia aí, não é para acessar mais, né? Fecha aí, não, esse dado aí não vai sair daqui mais não, tá proibido. Pronto. Outro ponto, e você, Kleber, está estudando um pouco sobre data centers, né? A gente tem o Brasil, ele poderia ser o celeiro dos data centers, né? Pela nossa matriz energética. Está caminhando para isso, né? Vamos ver até onde esses investimentos vão, né? Porque é demais. Nós temos uma matriz energética muito grande, né? Desde eólica até fluvial, enfim, passando aí com um pouquinho de carvão no meio do caminho, né? Mas para a gente conseguir processar tudo isso aqui dentro, precisaria de data centers, né? Capazes, né? Onde é que estão as máquinas, né? Quânticas do Brasil, né? Eu acho que só tem uma ou duas, não sei. É exatamente a máquina que precisa processar esses dados, tá certo? Então, tem esse outro aspecto que a gente destaca quando vê um tema tão significativo como esse, né? Esses pontos de debate. Poxa, a gente podia aprofundar e fazer uma proposta, né, de estudo para isso aqui, ou mesmo debater, para a gente ter uma análise crítica de um tema relevante, né? E sobre esse negócio de dados que você falou, na próxima semana tem também um tema interessante que vai um pouquinho nessa linha para a gente abrir a nossa visão crítica em função daquilo que está sendo produzido no Brasil, né? Se bem que o da próxima semana é sobre um tema mais da Europa do que daqui do Brasil, mas ele é de um pouco mais do que esse aqui, né? Mas sobre uma entidade completamente distante da inteligência artificial. E aí a gente vai entender o porquê que ela está, ela está falando de inteligência artificial. E aí vem nessa linha que você falou, eu trouxe esse assunto porque você disse, né? Ninguém está lendo os nossos e-mails. Tem gente sim lendo, e por isso que existem pessoas se manifestando, não por conta da invasão da privacidade, mas por outras questões que aí vai ficar mais claro na próxima conversa que nós vamos ter, né? Mas isso aqui traz essa leitura nossa. Nós somos muito, assim, básicos, né? Tá? Vladimir, por favor.
Vamos lá, voltando, puxa vida, o tema é desse tamanho enorme, né? Mas deixa eu dar um exemplo, eu acho que cabe aqui. Acho que cabe aqui. E o Valmir, quer dizer, enquanto entidade, talvez seja a gente dar até maior atenção entre a comunicação desta comunidade com os interesses maiores governamentais. A gente sabe que a gente acaba sendo até muito pequeno, né? Eu vou dar um exemplo que há uns 6 anos atrás, eu fui procurado pelo professor José Kleber, que é lamentavelmente faleceu recentemente, catedrático lá da Universidade de São Paulo, engenharia eletrônica. Eu tive a honra dele vir me procurar para ajudá-lo a desenvolver uma ideia, né? Que ideia era essa? Era na área médica, portanto, de interesse público, onde ele é um cara, ele era um gênio na área de telecomunicações, radar, era procurado por N empresas para fazer trabalhos e assim por diante. Ok. E andou aparecendo, então, aí a possibilidade de você, imagina, desenvolver, assim, uma cuba desse tamanho mesmo, do tamanho de uma mão, e aqui você colocaria determinados diodos, né? Diodos que serviam como radar. Isso, então, poderia ser desenvolvido para detectar precocemente câncer de mama, né? Nas mulheres. Então, em vez de fazer um exame caro, que a mulher vai lá e põe lá naqueles instrumentos muito caros, você poderia ter em cada posto de saúde determinadas quantidades destes, entre aspas, radares, e poder detectar antecipadamente, causando um benefício incrível, um benefício incrível às mulheres, à população, inclusive de custo, né? De custo, não só social, mas de custo mesmo, de tratamento e tal. Bom, poderia ser desenvolvido, sim, muito bem. Qual foi o sucesso desse projeto? Qual foi o sucesso desse projeto? Zero, né? Porque não caiu nas graças, sabe, quantos votos você consegue com coisas desse tipo, né? Você acaba não conseguindo, então, enfim, morreu, assim como nasceu, morreu. Lamentavelmente, o professor José Cláudio faleceu, né, ainda com este sonho, e eu fiquei penalizado. Eu sozinho não tenho conhecimento para desenvolver isso aí, acabou. Então, que fica essa lição para, né, para uma entidade como a Sucesso, para pessoas como você, Valmir, que tem essa, sabe, uma ideia super inovadora, que pode ser muito útil para a saúde, né? Não estou só falando pela curiosidade estatística, não, eu estou falando pela saúde. Quer dizer, o tratamento particular de determinadas doenças para quem tem o gene número 14 desse jeito, não sei, né? Que fica esse incentivo. Então, que se tenha a possibilidade, colocar a imaginação a funcionar, a possibilidade de uma entidade como a Sucesso ter, vamos dizer, uma penetração política, né? Política para mostrar os benefícios de tais e quais ferramentas, né? A caixa de ferramentas tem tecnologia aí dentro, né? Hoje, como nós sabemos, o interesse é voto, né? O interesse é voto, e o voto você não consegue com esse tipo de ideia. Lamentavelmente, é assim que funciona, né? Então, competir a todos nós separados, esquece. Separados, esquece. Tem que ter grupos, né, de interesse, de pessoas que possam ter um negócio que falava um ex-ministro lá de trás, falta no Brasil o quê? Brasileiro, né? Brasileiro, sabe, que possa olhar esse tipo de assunto do jeito que você conseguiu olhar e conseguiu, vamos dizer, colocar o argumento de venda. Olha, meu amigo, você quiser, você vai conseguir desenvolver a saúde de uma forma particular, vai precisar de exemplos mais práticos, evidentemente, né? Assim, pessoas com esse tipo de mal, né, conseguem por um tratamento e assim por diante. Não é uma tarefa fácil, mas assim, o Valmir sozinho, o Vladimir sozinho, o Márcio, o Kleber sozinho, esquece, não dá, não dá. Não Esquece. dá. Foi o grande erro que o professor José Kleber e o Vladimir Bordonov cometeram.
A gente não consegue, né? Como é que você consegue furar essa barreira e conseguir um financiamento? No caso dele, nem não tinha necessidade de, né, data center nem nada, né? Aliás, ele tinha inteligência artificial há 6 anos atrás, né? Mas você poderia ter, né? A gente foi até o hospital da Universidade de São Paulo, eles têm interesse e tal, mas aí vai na barreira, quem paga essa conta e, obviamente, as coisas ficam mais difíceis. Então, fica aqui o incentivo do Vladimir para o Valmir, quer dizer, ó, precisa, assim, bem como venham essas ideias brilhantes como essa, quer dizer, a segunda pergunta, talvez seja até a primeira, como é que a gente vai na barreira do quem paga essa conta a nível institucional, governamental, ou que seja privada, não sei, né? Quem é que paga essa conta e como se vende isso socialmente, né? Como é que a gente faz, Exatamente. Se né? você colocou, obrigado, você é sempre muito gentil com as suas palavras, mas obrigado. É essa questão do o quanto, né, qual é o valor disso para a sociedade, como despertar na sociedade esse interesse, Isso, né? né? E em outras frentes também, né? Eu não vejo, não li Seguramente, nessa matéria, não vi ninguém político se aproximar, fazer um elogio ou qualquer coisa parecida. Nada, nada, absolutamente nada. é. Assim, traz voto essa ideia, Não, não traz. De enfim, imediato não né? traz. Né? Uma pena, quer dizer, faço a pergunta, mas eu fico chateado, né? Porque a resposta é essa, eu não sei como fazer, né? Não sabemos, né? E É, talvez aí um papel do sucesso do Valmir, frente ao sucesso, possa ver um jeito de trilhar um caminho que possa ter isso aí, né? não, Não sei. obrigado. Eu acho que esse debate, ele tem um resumo, e depois eu vou fazer tudo isso com essa conversa que nós tivemos, elaborar talvez um manifesto, né, até direcionado para a USP, para os cientistas, apoiando, dizendo o quanto nós, né, achamos que faz sentido o que eles estão trabalhando e nos colocando à disposição para, no mínimo, divulgar o material deles. No É, mínimo, por entendeu? exemplo, por No exemplo. mínimo. E talvez, né, e nessas jornadas aí, encontrar algum político que, por sua vez, ache que, né, em algum momento faz sentido ele mencionar isso, né, até porque estamos numa campanha, e eu acho até que não seria o melhor momento, viu, corrigindo a minha fala, esse não é o melhor momento, né, porque hoje o problema está se o filho vai visitar o pai porque o juiz bloqueou, É, né, se aquele sim, comentarista, sabe? né, hoje se eu falar para vocês sobre o Casagrande versus Neymar, todo mundo tem uma opinião aqui nesse grupo, É, né, porque isso está muito aflorado, enquanto que um tema como esse, nós sabemos o quanto é difícil, porque não apareceu em lugar nenhum. Você pega e joga uma mensagem aqui, às vezes até para a gente captar o que significa isso, né, é, leva um certo tempo. Eu sei que não é um tema, assim, mais relevante, porque se eu tivesse trazido aqui, né, outro dia eu estava brincando com o pessoal, falando exatamente isso, como é que nós vamos aumentar a audiência e tudo mais. Talvez falar o quanto a inteligência artificial e o Tadalafila pode melhorar o seu desempenho. Aí, meu amigo, eu tenho absoluta certeza que vão ser as matérias com mais like, vai ter as maiores audiências, né? Porque esse é um outro tema. Ou um outro que seja também nessa esfera, nessa mesma camada de debate, né? O quanto um Casagrande fala do Neymar, o quanto a Globo fala de um político A, de um político B, né? Nós sabemos em que polarização nós estamos, né? Hoje, né, são esses os valores. E tudo bem, vai passar, né? As pessoas vão mudar, mas no final das contas, sempre tem um médico para você visitar, porque ninguém é, aqui é por aí, é por aí. não é. Enfim, Obrigado pela sua bondade aí em ser tão gentil, né? Então, a gente, de uma certa forma, está aqui, é um tema, eu estou trabalhando as nossas mensagens aqui, isso está saindo no YouTube, né?
e na... Peraí, deixa eu parar de compartilhar, porque a gente está chegando ao fim aqui, né? Então, isso, e aí a gente, só para novidade, tá, para todo mundo que não estava aqui, a gente está montando o nosso canal de fato lá no Google, tá? E eu espero que lá para outubro, novembro, a gente já tenha uma trilha para montar um podcast. Ainda vai ser um podcast pequeno, né? Entre nós, um debate, né? Eu ainda não, o formato ainda não defini, nem periodicidade, mas a gente vai começar com isso, e cada um de nós aqui vai ter um papel super importante. Eu penso o seguinte, para que a gente seja diferente dos podcasts que estão por aí, tá? Primeiro, eu já defini o nome, vai ser Terça com Sucesso. Esse é o nome do podcast. Depois, eu penso o seguinte, os grandes podcasts que estão por aí, é o cara sentado à mesa, com um convidado, ou um outro ali também mediando, né? Um é o bonzinho, o outro é o malzinho, e ficam lá num debate. Eu penso no seguinte, a gente ter alguém acompanhando o convidado, evidentemente, né? Mas ter a nossa plenária presente, né? Então, vocês estariam participando do podcast, ou seja, seria um podcast onde teríamos um debate, é lógico que aí vai ser um pouco mais organizado, nem todo mundo vai se manifestar, e se tiver vai ser tempo, mas a gente se organiza para aparecer de forma bonita para o público, né? Mas aí todos nós estaremos no podcast. Eu acho que essa é uma ideia que hoje não tem, tá? Uma plenária como essa, de pessoas bem inteligentes, né, fazendo perguntas direcionadas a um profissional. E a gente vai treinar com os antigos, os presidentes, né, que já passaram pela Lazzarini, Miriam, Jairo, e outros nomes que surgiram, né? Aí nós sentamos ali, fazemos uma lista de perguntas e cada um de vocês aí vai lá, faz uma manifestação, uma pergunta, né, de uma forma organizada, e aí a gente joga para frente. Eu acho que a gente vai conseguir atingir um público interessante, porque, né, nós vamos estar presentes, né? Tá bom? Se ninguém mais quiser se manifestar, tá? Eu gostaria de desejar a todos uma excelente semana, todos fiquem bem, e que a gente volte na próxima terça-feira com sucesso, com temas como esse, para a gente explorar um pouco do nosso conhecimento em razão de um tema que vai ser colocado. Vamos colocar um tema e a gente vai vir com exatamente essa dinâmica, como o Kleber colocou, como o Márcio colocou, o Vladimir colocou, bombardeia esse tema, porque o resultado dele, né, vai ser, eu acredito que vai ser um espetáculo. Tá bom? Boa noite para todos. Forte abraço. Bom Boa Um noite. abraço. Valeu. Boa noite. Boa noite Obrigado. para todos. Boa Tchau, tchau. semana. Tchau. Boa noite. Tchau.